Boa noite, doutora Eliana. Oi, doutora Mayra, Tudo bom? tudo bom? Ai, que bom, deu certinho. E hoje eu já entrei com mais facilidade. A primeira é que é mais difícil só, né? Pois é, doutora. Tudo Vamos bem? lá, tudo ótimo. Vamos esperar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo a sua apresentação, Vamos, tá bom? vamos, tá Vamos lá. ótimo. Para quem não esteve com a gente na primeira live, a doutora Mayra Mota é advogada, especialista em direito tributário pela Fundação Getúlio Vargas e direito médico e hospitalar pela Escola Paulista de Direito. Atua no setor de saúde, no desenvolvimento de novos negócios, inovação e tecnologia. É mentor em programas de aceleração para startups junto ao Founder. É isso, né, Tamara? Tá aí, doutora Eliana. Vamos falar um pouquinho hoje de inovações na odontologia, então. E com um tema ótimo, que é trazendo a resolução do CFO sobre a teleodontologia, né? Sobre o atendimento à distância. Exatamente, Vamos exatamente. lá. Bom, para a gente começar aqui, né, é um bate-papo, porque tem tantas coisas que nós podemos falar sobre esse assunto, o assunto da saúde digital em linhas gerais, e onde a teleodontologia está começando a ser inserida, pelo menos a partir dessa regulamentação do CFO, recentíssima, e que eu particularmente gostei muito do conceito e do posicionamento do conselho, porque eu entendi que a resolução ela é conservadora, mas ao mesmo tempo as premissas vêm para proteger o cirurgião dentista, valorizar o profissional, o atendimento do profissional e também a proteção do paciente, porque muitas vezes esse paciente hoje ele se vê numa indústria da odontologia de massa. E aí a tecnologia ela não vem para isso. A tecnologia ela vem para colaborar no atendimento, ela vem para dar mais oportunidades tanto para o profissional da odontologia atender melhor o paciente, quanto para o paciente também ter oportunidades de ter mais contato e acesso à saúde, ainda que à distância. E segurança, né? Exatamente, e segurança. Segurança. Então, essa semana eu ouvi, eu assisti a live do presidente do CFO, quando ele vem e fala, né, de todas essas possibilidades. Eu acho que existem inúmeras alternativas agora para os profissionais da saúde, os cirurgiões dentistas, construírem, inclusive, novos modelos de negócio, sempre com segurança, né, doutora Eliana? Segurança na informação, no prontuário do paciente, com segurança também na base da tecnologia que será utilizada para essa interação entre os profissionais. E eu penso assim que seria bom talvez a gente conversar num primeiro bloco dessas possibilidades, dessas condições legais, que a gente vai falar um pouco de, né, teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoramento, todos esses Que é nomes. bem confuso. E depois, na segunda parte, a gente pode falar sobre os novos modelos de odontologia que certamente Ótimo. vão embarcar aí com essas novas tendências e aberturas também até do Conselho Federal. Então, eu queria também te agradecer, doutora Eliana, e te parabenizar, porque você sempre é um canal que, de uma forma muito precavida, de uma forma muito conservadora e sempre colocando os seus profissionais e pacientes como premissa, Obrigada. única, né, para a sua clínica poder trabalhar em conformidade com toda a parte regulatória. Mesmo assim, você sempre vem abrindo
novos horizontes, seja na forma de gerir uma clínica, né, numa questão de economia compartilhada, de um modelo inovador de gestão que dá suporte aos profissionais. E também agora, se eu te conheço um pouquinho, você vai Eu vou aproveitar. você vai aproveitar e também vai, de alguma forma, trazer a Sim. tecnologia mais para os seus pacientes e para os profissionais, né, que trabalham com você. Talvez eu acho que os dentistas não tenham percebido ainda a quantidade de oportunidades que estão vindo por aí, né? Não só aproveitando na rotina, né? Facilitando um pouco a rotina do dia a dia, mas aproveitando como outra forma de negócio, né, doutora Maria? Que a gente explora um pouquinho mais no final aqui da conversa. Exato, exatamente. Acho que esse é o intuito aqui. Olhar sempre Uhum. com muita cautela todas essas Sim. possibilidades, mas também com um olhar positivo para escalar novos negócios e novas tendências na odontologia, né? Uhum. Ótimo. Então vamos começar falando do que é permitido, o que o CFO autorizou para a gente começar a usar na odontologia. E aí começa com teleorientação. O que é a teleorientação, doutora Mayra? Sim, então vamos lá. A Ele autoriza, teleorientação né? ela foi autorizada especificamente para o período de pandemia. Então, foi autorizado de forma restrita a teleorientação para atendimento pré-clínico para aquele paciente que ainda não é e não está sob a responsabilidade de nenhum cirurgião dentista. Então, quando que isso é permitido? Em tempos de pandemia, para que o atendimento pré-clínico ele consiga, o cirurgião dentista consiga encaminhar o melhor momento para que o paciente venha até a clínica. Então, Uhum. a abertura para essa Esse modelo. teleorientação, ela é bem restrita, doutora Eliana. Então, a gente tem que Não é tomar. que a gente vai continuar fazendo um pré-atendimento para sempre. Isso não. É nesse momento de pandemia para evitar que o paciente venha desnecessariamente para o consultório. É Exatamente. isso, né? E aí pode-se fazer aquele atendimento com a ficha clínica, né, com aquele preenchimento de uma anamnese, de documentos Uhum. iniciais, para que você otimize o atendimento e evite desnecessariamente que o paciente venha até a clínica, mas que também seja encaminhado no momento mais oportuno. Então, é somente para este fim e neste momento que isso foi permitido pelo CFO. Tá. Doutora Maria, já tenho pergunta aqui da Cris. Ela pergunta se considera para isso o WhatsApp, para uma teleorientação. Sim, na verdade, assim, o que é super importante essa pergunta porque o WhatsApp ela é uma ferramenta usada, né, por todo mundo. Uhum. Então, o que é importante? A Cris Rodrigues, acho que eu sei quem é a Cris, né? Pode ser. Então, Cris, obrigada pela sua pergunta. Vamos lá. As responsabilidades profissionais, cirurgião dentista e paciente, elas continuam as mesmas. Então, vamos tomar bastante cautela com tudo que se faz hoje com um paciente por WhatsApp ou por qualquer meio de tecnologia que você vai ter à distância algum tipo de orientação, solução, indicação. Por quê? Porque esse dado ele deveria constar do prontuário do paciente. Então, o que será conversado entre as partes, entre o cirurgião e o dentista, já são considerados os dados iniciais no atendimento ao paciente. Ou seja,
Pode utilizar? Sim, pode utilizar. Mas a responsabilidade do profissional, a partir do momento que ele faz alguma indicação de ato odontológico, que nós chamamos, né, o ato odontológico ou o ato médico, ele já responde a partir desse momento, independentemente de ter pagamento, independentemente de ter contrato, tem que tomar bastante cautela com essas plataformas digitais, para que o que for coletado, em primeiro lugar, o que for coletado tem que ter o quê? Consentimento do paciente, de que ele autoriza que essas informações sejam desde já consideradas para um prontuário, né? Então precisa começar a coletar esse dado, e esse dado não pode ser compartilhado sem a autorização dele. E a partir da primeira possibilidade que a consulta possa ser presencial, ela deve ser presencial. Por quê? Uma das premissas do CFO é o atendimento presencial do cirurgião, entre cirurgião dentista e paciente, ou seja, premissa, atendimento presencial. As plataformas e as mídias em geral, elas serão utilizadas como meio de comunicação, mas não como meio de atendimento regra geral, né? Elas serão sempre excepcionais. Ótimo. E aí, isso vale para qualquer outra forma de plataforma, né? Seja o WhatsApp, seja um Skype, o Zoom, o que for. Pois é, ainda o CFO não tem uma plataforma oficial. O CFO não tem nenhuma norma ainda assim que proteja o cirurgião dentista de estabelecer esse intercâmbio de informações com o paciente. Então, na medicina, o Conselho Federal de Medicina já fez um convênio com a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, e eles estão estabelecendo uma plataforma onde haverá uma segurança nesse trato de dados, né? Segurança do quê? Segurança de informação, privacidade das informações, sigilo, confidencialidade, porque existe um arcabouço jurídico de leis, normas, instruções que protegem essa relação paciente, cirurgião dentista, ou paciente médico, né? E que todas elas conjugam sempre nessa responsabilidade entre essas partes. Então, veja, doutora Helena, hoje o CFO ele já indicou que eles estão em tratativas com a Sociedade Brasileira de Informática para providenciar o quê? Uma plataforma com seguranças de dados, onde, inclusive, poderá ser feito o quê? Prescrição médica à distância, certificação digital, com assinatura digital do dentista. E hoje não existe nada disso. Então, o que acontece? O cirurgião dentista, ele está muito desprotegido. Quando ele utiliza o WhatsApp, quando ele utiliza uma tecnologia para atender à distância, ele está muito vulnerável. Perfeito. Por quê? Porque não tem uma regulamentação. Muito pelo contrário. A única regulamentação que tem é que o CFO aderiu à mesma estrutura de certificação digital que o Conselho Federal de Medicina também aderiu. Ou seja, vamos falar então de prontuário, né? Prontuário que é a grande proteção que os profissionais têm de que todos os protocolos estão sendo atendidos, cumpridos no atendimento ao seu paciente. Então, certificado digital, assinatura digital, prontuário em papel, prontuário eletrônico,
Hoje ainda não existe, pelo menos eu não conheço, não sei se você conhece, um software no setor da odontologia que Com você certificado. consiga assinar com certificado digital. Não. Não, né? Uhum. Então, o que acontece? De acordo com o próprio CFO, somente o software que tem o nível de segurança garantia 2, que é quando você assina com certificado digital, reconhecidamente com o número da IPC, aquele mesmo certificado digital que nós usamos para entregas de obrigações fiscais, declaração de imposto Uhum. de renda, e etc, etc. Este certificado será utilizado para assinar os prontuários do paciente. E hoje isso ainda não existe. Então, minha recomendação é que adotem as tecnologias, mas com muita cautela, com cautela redobrada no trato com o paciente e no Uhum. armazenamento das informações. Acho que essa é a atitude mais precavida que o profissional deve ter nesse momento. Então, nesse momento, se a gente usa uma tecnologia que ainda não está, né, não tem uma norma protegendo, por exemplo, o WhatsApp, o que eu tenho que fazer hoje para me proteger é no prontuário escrever o que eu fiz, o atendimento via, dei um suporte, né, uma orientação por WhatsApp, seja lá o que for a tecnologia, descrever isso no prontuário, datar, colocar o horário, é É, isso o que eu tenho que é, fazer para me proteger. Uhum. exatamente. E uma sugestão o e-mail, hoje, o e-mail do dentista, ele é considerado uma assinatura digital, né? Porque o IP Uhum. do seu computador, ele tem um número, ele tem um número que pode ser reconhecido como a sua assinatura. Então, para você ter mais segurança, poderia salvar esta conversa em cloud, em nuvem, né? E encaminhar para o paciente via e-mail, o e-mail do dentista, pessoal Tá. do dentista, Não da para o clínica. paciente, para o paciente, e solicitando a Uhum. ele que confirme o recebimento e que autorize. Então, Pronto. assim, né, eu acho que essa cautela, ainda que não tenha hoje certificado digital, existem assinaturas digitais outras que podem indicar que a cautela do dentista foi tomada em relação ao paciente. O e-mail eu acho super importante. Uhum. Se for, no caso, uma conversa uma imagem, né? Conversa por vídeo com um profissional, o ideal seria gravar essa imagem, É, essa conversa? pois é, vídeo. Primeiro, teria que pedir, iniciando o vídeo, teria que pedir Autorização. autorização para gravar, né? E, Uhum. sinceramente, não precisa gravar a consulta toda. Mas o que é importante dessa conversa é que o paciente autorize que aquela consulta está sendo realizada à distância, Ah, tá. né? E que ele está de acordo e que. Por quê, doutora Eliana? Porque isso comprova que é uma relação paciente e dentista que estão, através de uma tecnologia, fazendo a consulta. Na verdade, não. Perfeito. Aqui a gente estaria. Aqui seria então o caso, por exemplo, de telemonitoramento. Monitoramento. Uhum. Monitoramento, né? Que foi permitido agora pelo CFO. Então, vamos considerar a segunda possibilidade. O paciente já é seu Claro. paciente. Ele já passou pela primeira consulta, você já tem o prontuário dele, você já tem os dados clínicos e depois você pode simplesmente monitorar se em não sendo necessário que ele venha de forma recorrente à clínica. Pode ser feito por videoconferência, pode ser por Skype, por Zoom, sim, mas esses dados, primeiro, tem que tomar muito cuidado com o sigilo desse dado,
né? Então, Uhum. essas plataformas, Essa é a elas, parte mais delicada, né? essa Com parte mais sigilo. delicada. Então, este é o primeiro ponto, a proteção desta imagem ou desta consulta ou desta conversa. Segundo, a integração desta consulta com o prontuário do paciente, porque ela não deixa de ser uma consulta que deve constar do prontuário. E Uhum. terceiro, como salvar esta consulta, né? Como que você salva essa consulta? Poderia se fazer um resumo dela e enviar por e-mail, como, Ah, ótimo. da mesma forma que você coloca no seu prontuário, né? Aham, Você poderia fazer perfeito. por e-mail, considerando na consulta de hoje que foi realizada por videoconferência, por Skype ou por Zoom, Ótimo. né, onde conversamos sobre isso, tal, fazer um breve relatório e enviar para o paciente. Ótimo. Uhum. Aí fica Tá bom? protegido. Perfeito. Então, a gente falou de teleorientação, que seria no momento de pandemia, né? O pré-atendimento. O telemonitoramento, que são essas consultas virtuais, quando o paciente já é um paciente da clínica, né? E aí, entre uma consulta e outra, teria esse telemonitoramento para evitar dele vir. E aí eu imagino que a gente pode usar muito num pós-operatório, num, num controle do tratamento ortodôntico, ainda mais agora que a gente usa muitos alinhadores, né? Não precisa vir ao consultório, dá para usar muito bem o telemonitoramento Sim, e também a teleinterconsulta, né, doutora Mayra? a teleinterconsulta que eu acredito que vai ser uma grande inovação, doutora Eliana, Sim. porque ela abre a possibilidade para que os profissionais especializados deem suporte tanto para consulta, como para diagnóstico, como planejamento do plano do tratamento, desde que seja feito de que forma? O paciente esteja diretamente assistido por um cirurgião dentista e o profissional Uhum. especializado esteja à distância. Então, o que o CFO fez foi abrir a oportunidade para que aqueles profissionais especializados consigam prestar suporte ao diagnóstico, suporte ao tratamento para aqueles outros profissionais não especializados, Ótimo. presencialmente com os seus pacientes. Então, existem duas Uhum. possibilidades. A possibilidade é com a presença do paciente e a possibilidade sem a presença do paciente. Mas que este suporte ao diagnóstico, e que é riquíssimo e é muito explorado na telemedicina, inclusive vendendo um modelo B2B, Uhum. eu acredito que vai ser assim, acho que vai ser uma grande oportunidade de os profissionais, os cirurgiões dentistas não especializados e os especializados conseguirem trocar conhecimento e Sim. atender melhor o seu paciente e monetizar Uhum. melhor as suas Com operações e as suas certeza. atividades, né? Uhum. Doutora Maria, voltando um pouquinho, a doutora Sumaia mandando uma pergunta. Esse envio que a gente estava falando antes, pode ser por WhatsApp ao invés do e-mail? Aí eu acredito que não, né, doutora Maria? Para a segurança do dentista, o ideal é que seja feito por e-mail, por causa justamente do IP da máquina ali, que vai É, resguardar o dentista, né? De que ele enviou isso, o e-mail, né? A exatamente. informação. É, exatamente, doutora Sumaia, tudo bem? Que bom vê-la por aqui. É, a segurança na informação, ela vai ser a sua grande proteção. Então, ainda que utilize o WhatsApp no trato, na comunicação mais rápida, minha sugestão é compilar o que foi tratado no WhatsApp,
salvar no prontuário do paciente. Se você não tem um prontuário com assinatura digital, certificado digital, que ninguém tem, imprime, carimba, como se fosse um atendimento físico e manda por e-mail. E pede para o paciente confirmar o recebimento do e-mail. Isso faz com que exista uma segurança maior nesse trato, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ou só descrevo no e-mail que foi feito na consulta, envio para ele e ele me retorna. Exatamente. Até, doutora Helena, a minha sugestão, assim, até que tudo isso não seja regulamentado de uma forma mais detalhada, eu acho que na prática do dia a dia, o WhatsApp tá todo mundo usando. Não precisa deixar de usar, mas toma uma cautela a mais e estabeleça uma relação por e-mail com o seu paciente, né? Como se fosse uma consolidação do que foi feito. Considerando a nossa conversa por WhatsApp, considerando que na data tal foi feito o atendimento à distância, o telemonitoramento, eu acho que é importante adotar os termos corretos, né? Corretos, né? Considerando que o atendimento também o paciente estava de acordo, porque o paciente ele tem que estar de acordo com. Não pode ser uma imposição. O paciente ele tem o direito de ser atendido presencial ou à distância. É ele que vai decidir. Então, na verdade, ele tem que confirmar que ele, por livre e espontânea vontade, preferiu ser atendido pelo telemonitoramento. Então, de forma livre e consentida, foi atendido através do telemonitoramento, na data tal, etc, etc. Outro ponto que sempre a gente toca assim, é se pode ser cobrado uma consulta, um telemonitoramento, da mesma forma que a gente cobra no presencial. E aí ficou bem claro lá na live pelo CFO, onde eles dizem que sim, desde que você trate, já tenha o consentimento do paciente de que esse telemonitoramento vai ser cobrado como se fosse uma consulta presencial, né? Sim, exatamente. Eu acho que não é porque é virtual que não vai ser cobrado. Não. O CFO deixou isso, fez questão de deixar isso de forma expressa na resolução. Deve ser cobrado da mesma forma que uma consulta presencial, mas é isso que você falou, doutora Eliana, deixar as condições contratuais pré-estabelecidas. Porque, de qualquer forma, isso é um trato, é uma prestação de serviço. Então, veja, se o atendimento será presencial e também por telemonitoramento, isso tem que estar previsto no contrato entre as partes. E o paciente estar de acordo antecipadamente. Senão, realmente, isso pode gerar um problema para as clínicas. Tem uma pergunta aqui da doutora Débora, ela é nossa fono lá na clínica. Eu sei que ela está fazendo uns acompanhamentos dos pacientes virtualmente, mas aqui para fono eles já estão até, acho que se não me engano, com plataforma autorizada já. E ela pergunta aqui, quando o paciente não quer essas confirmações? Eu acho que é questão de e-mail, né? Enviar e-mail, acho que é isso, né, Débora? De enviar e-mail relatando como é que foi a consulta, o que foi feito na consulta, imagino que seja isso. Mas por quê? Por algum motivo ele não quer a confirmação? Porque ele não, porque na verdade assim, é uma proteção para ele, né? É uma proteção e na verdade é um protocolo que o profissional ele vai ter que se proteger. Então, o paciente não quer. Por que que ele não quer? Ele quer o quê? Ele tem algum dado sigiloso que ele tem receio de
transitar, precisa entender as razões pelas quais ele não quer. Então, na verdade, eu acho que o que é importante é, primeiro, insistir, sim, nesta assinatura por e-mail, e eu adotaria um padrão de Uhum. atendimento, sabe, É doutora legal. Helena? Eu É o que não a Cris está falando aqui. O fato de ser novo, né, de ser tudo novo, é a vantagem que a gente tem, nós temos que ditar as regras. É isso mesmo. exatamente, exatamente. Aproveitar que, olha, o atendimento virtual é assim, assim, assado, né? Isso, exatamente. E sempre com um olhar do quê? Da proteção do profissional, que de alguma forma ele vai estar mais vulnerável. Ele não está tendo um atendimento presencial com o paciente. Então, assim, em termos de Uhum. responsabilidade, tanto perante o conselho, quanto a um processo cível, né, por erro, eu acho assim que o profissional ele tem que tomar uma cautela redobrada. Então, o ideal Uhum. seria que a clínica tivesse um padrão de atendimento e não Ok. fique à mercê do que o paciente quer, porque o Uhum. prontuário e as informações que constam desse prontuário, eles são os dados mais ricos na proteção que o profissional tem para ele demonstrar que todas as cautelas e protocolos foram cumpridos no decorrer daquele tratamento. Agora, Uhum. como isso é tudo muito novo, eu acho o Sim. seguinte, que tem que insistir, principalmente os Uhum. donos de clínicas que têm outros colegas trabalhando. Você sabe, assim, né, doutora Eliana, é difícil É. no dia a dia da clínica gerenciar. Mas, assim, a clínica, ela tem que ter um compliance, ela tem que ter Ok. preocupações dos riscos da atividade da odontologia, Uhum. que são, quais são? Uhum. Prontuário, atendimento ao paciente, sigilo de Uhum. dados. Ou seja, se você não tem nenhum um padrão de atendimento e aí o paciente é que dita a regra, isso é um problema enorme de gestão, A né? doutora Débora colocou aqui que ele provavelmente ele não precisa, não quer receber o e-mail, porque ele relata total confiança no profissional e na clínica. Ok, ótimo, Aí, mas não é é um que ele está protocolo, reclamando, né? sim, é um protocolo da clínica. Adota como protocolo e envia para todos eles, pede só para ele dar um ok, né? Ok, ciente, não, Sim, não vai voltar com relatório, é só com um ok de ciência, né? sim, exatamente. Ótimo. Vamos passar aqui para o próximo assunto, doutora Mayra. Quais Vamos, são as práticas que o CFO não autorizou, que ele vedou? sim. Ele vedou expressamente a teleconsulta. A teleconsulta para fins de diagnóstico, consulta, Uhum, diagnóstico, prescrição e elaboração de tratamento. Então vamos lá. A teleconsulta, ela é conceitualmente definida como cirurgião dentista e paciente em locais distintos, certo? Paciente em uhum, um local e cirurgião dentista em outro local. Então, para fins de consulta, pode? Não pode. Diagnóstico? Não pode. Fazer o planejamento à distância? Não não. pode. Não pode. Então, Uhum, o CFO, ele chancelou aí o princípio da presença, ele quer o cirurgião dentista junto com o paciente, pelo menos na consulta inicial. Que, na verdade, né, doutora Helena, faz todo sentido, concorda? não dá para fazer uma consulta virtual, fazer um exame clínico virtual. Não é verdade? Sim, faz todo sentido. E Uhum, também, assim, pela própria atividade da odontologia, existem procedimentos que é inviável, é impossível fazer atendimento à distância. Então, eu acho uhum, que o CFO ele foi muito razoável em, em, sim.
em considerar essa cautela na consulta, mas ele abriu a teleinterconsulta, que é o atendimento da consulta presencial com um cirurgião dentista e paciente juntos e um outro especialista à distância. Para o quê? Para consulta, para diagnóstico, para planejamento do tratamento. Então, Isso pode. Isso Tendo um pode. dentista presencialmente com o paciente, eu posso ter um outro em outro lugar longe, dando apoio para esse clínico geral, vamos dizer. Exatamente. Apoio ao diagnóstico. Então, Aí tem uma pergunta do Dr. Daniel. E em casos de pré-planejamento para pacientes que moram em outra cidade? Aí ficou na dúvida, Daniel, esse paciente seria seu? Se for um paciente que já é seu, né, já é um paciente que ele conhece, que tem o histórico dele, ele poderia fazer um planejamento, doutora Maria? eu acredito, pois é, eu acredito que o que você colocou tá certíssimo. Se for um paciente novo, não pode. Não pode. Não pode. Agora, se for um paciente que já teve a primeira consulta, eu acredito que, já conhecendo o paciente, você já tendo responsabilidade sobre este paciente, você já tendo prontuário dele, exames, você pode até flexibilizar um pouco. E aí, só que veja, doutora Eliana, consulta, diagnóstico e plano de tratamento à distância não pode ser feito sozinho entre paciente e dentista. Não pode fazer. Eu estou fazendo telemonitoramento de um tratamento que já foi feito. Já foi iniciado. Sim. 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 Agora, esse planejamento de um novo, não. Um novo tratamento, não. Sinceramente, assim, eu acho que nesse momento a gente tem que ter bastante cautela, né? Porque a norma, ela não detalha. Então, eu penso que vamos até onde foi permitido. Porque eu acho que vai flexibilizar. Mas nesse momento o CFO ele foi bem restritivo nesse ponto. E os conselhos regionais serão os órgãos fiscalizadores e pode haver uma infração de ordem ética, né, no Conselho de Ética Odontológica. Então, eu penso assim, que via de regra, tratamentos novos, vamos pensar, tratamentos novos, ainda que já seja o seu paciente, este planejamento, e este tratamento, e este diagnóstico. Então, vamos pensar no dia a dia da clínica, que eu acredito que você deve viver isso todos os dias. O mesmo paciente, ele vai fazer o tratamento de orto, e aí ele vai fazer uma cirurgia, e aí ele vai fazer um tratamento também estético, certo? Só que os dados desse paciente, eles já estão na clínica. Sim. Só que, veja, a responsabilidade por cada tratamento é individual de cada profissional. Nossa. Então, eu como advogado, eu sugiro o seguinte: para cada tratamento e para cada planejamento, é como se estivesse iniciando um novo tratamento. Então, eu faria a consulta presencial, porque isso não é telemonitoramento. Sim. Né? Telemonitoramento do tratamento que já foi iniciado, já foi feito um planejamento e tal. Então, e mais ainda, é uma atenção redobrada, porque vamos pensar, na sequência desses tratamentos, as responsabilidades, elas podem ser solidárias
entre esses profissionais, dependendo Sim. do resultado que o paciente obtiver. Então, existe um risco aí de todos esses profissionais. A individualização de cada ato odontológico é importantíssimo quando o trato desse paciente ele é longo, ele é sucessivo, ele tem uma série de intercorrências, como, por exemplo, na ortodontia, como na atividade de odontologia estética, que você tem uma responsabilidade pelo resultado no tratamento, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Muita cautela nessa hora, muita calma nessa hora. Muita calma. E aí, doutora Mara, entrando na segunda parte, aí que a gente já passou 40 minutos já, doutora Mara. Olha, Vamos falar da parte boa. Como a gente vai poder usar tudo isso que já está aprovado, todas essas tecnologias, nos modelos de prestação de serviço na área de odontologia. E aí, citando aí a pergunta do doutor Daniel, né? Ele está pensando no dia a dia dele lá, como é que ele pode otimizar a consulta dele, fazendo um pré-planejamento, adiantando ali essas consultas. Mas existe aí uma outra parte que a gente pode muito bem aplicar, ainda mais no nosso modelo de negócio de coworking, né, de espaços compartilhados, que é como a gente vai aplicar tudo isso de possibilidades no nosso dia a dia, agregando outros serviços, né, doutora Mayra? Que isso, eu acho que aí é um ganho grande da teleinterconsulta. Como a gente pode, como uma clínica multidisciplinar, com vários especialistas, ajudar os outros dentistas clínicos gerais, dando esse suporte, né, no diagnóstico. E isso está totalmente aprovado. Totalmente aprovado. Eu acho que essa vai ser uma tendência muito disruptiva no mercado, onde as clínicas e os dentistas especialistas eles vão poder prestar esse tipo de atendimento à distância no suporte ao diagnóstico para outros profissionais de uma forma estabelecida mediante contrato de prestação de serviço, cobrando honorários de uma forma transparente, inclusive com o paciente, porque vamos pensar, olha quantas oportunidades. Aquele profissional que não é especializado, que ele é um clínico geral, mas que ele precisa de um suporte ao diagnóstico, ao tratamento, de um profissional especializado, ele pode ter virtualmente uma equipe de profissionais, né? Que ele possa ter contrato de prestação de serviço, que inclusive ele pode atender conjuntamente com o paciente, ou seja, O paciente na cadeira dele de frente, sendo atendido, e aí você prestar o suporte virtual para esse clínico geral. Exatamente, suporte ao diagnóstico, suporte no tratamento. Em contrapartida, aquele profissional que é especializado, que hoje ele atende basicamente o paciente na cadeira, ele pode prestar serviços a outros profissionais, a outras clínicas de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, né? Ou seja, é um modelo que dá para a gente monetizar via prestação de consultoria, prestação de serviços. As responsabilidades já foram delimitadas aqui, como que é a responsabilidade perante o paciente, né? Isso é muito importante. Então, a responsabilidade do cirurgião dentista que está diretamente com o paciente, ele vai responder pelos atos de execução no trato com o paciente. Já o especialista que fará um atendimento à distância, ele também responde, só que ele responde na medida em que as indicações ou o parecer opinativo dele
deu causa a um resultado indesejado naquele tratamento. Ou seja, as responsabilidades, inclusive, são compartilhadas. Então, veja, hoje, aquele cirurgião dentista que está sozinho no consultório, mas ele gostaria de ter uma ortodontista com essa especialidade, ele vai poder fazer este atendimento com suporte ao diagnóstico desse especialista à distância, juntamente com o paciente dele, né? E ao mesmo então assim, eu acho que esse é um dos grandes benefícios. Inclusive, é o que os grandes hospitais hoje no Brasil já estão fazendo. Então, os hospitais que têm corpo médico especializado, eles oferecem esse tipo de suporte ao diagnóstico, ao tratamento, para hospitais que não têm esse corpo especializado, né? Ou seja, é uma troca do capital intelectual, né, doutora Eliana? É uma troca do capital intelectual. E aí eu acho que tem um ganha-ganha para todos. Tem para os profissionais, para os pacientes, né? E aí a gente consegue ajudar, assim, é muito colaborativo. Sim. E para as clínicas, né? Tem o paciente beneficiado, o dentista, que vai ter outra frente de trabalho, e a clínica, que vai poder oferecer como parte, né? É um outro negócio dentro dos serviços da clínica. Como, por exemplo, na Workodonto, que você tem ali um hub de negócios, vamos dizer assim, você fomenta a prestação de serviços e a circulação de serviços entre os próprios profissionais. Então, você conseguiria ter os profissionais prestando serviços presencialmente, mas você também pode ter uma equipe virtualmente prestando serviços para outras clínicas, outros profissionais no Brasil todo, virtualmente. Não é incrível isso? É ótimo. E a doutora Débora escreveu ali, teleconsulta, telemonitoramento e teleatendimento são diferentes, sim. E aí, a doutora Débora, ela é nossa fonoaudióloga, doutora Mayra. Ah, que ótimo. Ela poderia, já poderíamos agregar ao negócio Já. também o suporte de uma fonoaudióloga, porque são pouquíssimas clínicas que têm uma fonoaudióloga trabalhando junto. E até ela ser o suporte, não é? Para essas outras clínicas que não têm. Sim. E a gente pode divulgar esse serviço dela. E isso pode virar como na fonoaudiologia já está um pouco mais avançado que na odontologia, e eu sei que ele já tem uma plataforma ali, claro, tem um treinamento para usar essa plataforma, parece que é o próprio conselho de fonoaudiólogos que determina também essa plataforma. Eu sei que ela está fazendo a preparação para isso, então é só intermediar. No caso, eu, como clínica, consigo divulgar os serviços de fonoaudiologia dela e ela prestar diretamente esse serviço para outros profissionais, independente se estiverem sozinhos ou numa outra clínica, né? Que não tenha o serviço de fonoaudiologia. Com certeza. Ou seja, doutora Eliana, eu acho que a nossa mensagem aqui é olhar para a tecnologia com bons olhos. Por quê? Vamos pensar assim, nós temos aqui 8 bilhões de pessoas no planeta, certo? Mais ou menos isso. Saúde é individual. Cada um ele tem que ser tratado, cada indivíduo deve ser tratado individualmente, seja na saúde bucal, seja na saúde física, né, ou espiritual. Então, as tecnologias, elas vêm para ampliar a possibilidade de saúde, de entregar saúde para as pessoas. Então, quando a gente começa a falar de saúde, telemedicina, teleodontologia, eu acho que a gente tem que ter um olhar do que acontece e das políticas públicas em geral, do porquê, né, da razão, e de que você só consegue realmente dar acesso à população menos favorecida
com as tecnologias. Então, educação, alguns atendimentos à distância, seja para o paciente e seja também para o profissional, que nós sabemos aqui da realidade do nosso país, quantos são, e é verdade, existem milhares de dentistas, assim como médicos, mas não são todos que têm qualificação e especialidade para atender no seu consultório. Muito pelo contrário, né? Só que ele tem paciente e às vezes ele não tem aquele suporte. E agora a tecnologia abre essa possibilidade para esse profissional ter mais segurança, mais qualidade no atendimento. Ele pode ampliar isso. Ele não precisa ficar perguntando para o colega no WhatsApp o que ele acha. Né? Ele pode estabelecer contratualmente este suporte a uma outra clínica especializada. Então, eu acho que as tendências e a tecnologia, ela vem para colaborar, para ajudar. Tem que tomar cuidado, sim, né? Com a proteção do paciente, a proteção do profissional, nada muda, nenhuma regra de responsabilidade civil mudou. Acho que tudo deve ser com cuidado redobrado. Ótimo. Tem uma pergunta agora, doutor Daniel. Olha, ele já começou a pensar maior. É possível realizar a consultoria para um profissional de outro país? Vamos lá, doutor Daniel. Assim, aqui no CRO, aqui no Conselho Federal de Odontologia, você pode praticar, um estrangeiro poderia praticar odontologia ou consultoria no Brasil, sim, desde que haja a validação pelo Conselho Federal de Odontologia. E aí, isso entra um pouco nas normas dos conselhos de classe. Então, assim, você, aqui, um dentista brasileiro, poderia prestar consultoria ou opinativa internacional, precisaria verificar como essa legislação em outro país ela aborda essa questão, né? Por quê? Porque no final das contas, o que importa é a responsabilidade que este parecer opinativo terá frente ao paciente, né? Então, assim, o que o CFO busca é que debaixo dessa corregedoria e dessa fiscalização, somente aqueles profissionais habilitados ao exercício da odontologia no Brasil devem responder pelos atos praticados frente ao paciente. Então, assim, um profissional internacional poderia aqui prestar consultoria se ele for registrado perante CFO, pode ser que sim, né? Porque aí ele teria responsabilidade também no diagnóstico e no tratamento. Ou quem é que vai responder por este tratamento? Então, eu quero prestar serviço. Você pode prestar serviços, prestação de serviço internacional? Pode? Claro que pode. Inclusive, você vai pagar imposto, vai pagar ISS sobre exportação de serviço. Porém, como tem a responsabilidade pelo paciente, entra um problema de conselho de classe. O que você está habilitado a fazer em outro país ou em outro estado, tem as regrinhas de cada conselho de classe, ou vice-versa. Ótimo. Eu acho que está respondido aí. A questão sempre é na proteção, né, doutora Mayra? Sempre tem que levar em conta a proteção do paciente, né? Quem responde isso pelo ato. Exatamente, doutora Helena, porque alguém tem que responder. E você só consegue responder se você tem habilitação e validade para praticar os atos de odontologia, ou o ato médico, ou o ato, eu como advogada, né? Então aí a gente depende de regulamentação dos conselhos de classe.
Uhum. Doutora Maria, a gente já está nos últimos 5 minutos. Sim. Vamos terminar. Deixar o último recado aqui. Eu acho que o recado mais importante aqui é que eu vejo, né? Como a gente pode aplicar tudo isso no dia a dia, que eu acho que dá uma. É a questão da segurança, né? Você falou muito bem ali da segurança que traz para o paciente, para o profissional, porque, bem ou mal, todo mundo já fazia algum, né? Já trocava mensagens com o paciente, já estava fazendo uma videoconferência ali, dando alguma orientação. Então, agora o que ficou uma relação mais super importante são as possibilidades aí, principalmente da teleinterconsulta, e de como a gente pode usar isso para realmente agregar como serviço nas nossas clínicas, nos nossos consultórios. Principalmente os profissionais que são especialistas, né? E que têm Exatamente. aí a possibilidade de prestar mais um atendimento. Exatamente. Exatamente, doutora Eliana. Eu acho que é um começo, sabe? Acho que o conselho vai flexibilizar a teleconsulta Uhum. no momento oportuno. Acho também que aquele call center da odontologia, Ah, é verdade. né, como o próprio presidente do CFO se referiu, aquele atendimento em massa, ele é extremamente prejudicial tanto para o cirurgião dentista Sim. quanto para o paciente, ou seja, Uhum. ele não pode mesmo ser permitido, não é essa a ideia que tem que vir embarcada numa tecnologia, não. A tecnologia ela tem que servir para melhorar a qualidade no atendimento e a proteção para o paciente, a proteção para o cirurgião dentista. Então, eu acho que esse é o recado, é aproveitar já essas novas tendências, mas sempre com bastante cuidado, com bastante cautela. Uhum. E aproveitar também que só o dentista, pessoa física, é que pode usar o termo de teleodontologia, né? Isso, Ele veda as empresas e os isso, convênios odontológicos a usarem esse termo justamente para proteger ali e não mercantilizar a odontologia, né? Que esse é exatamente. uma proteção ótima. Doutora Exatamente. Mayra, já estamos acabando. Sim. Obrigada. Obrigada a Tenho você, certeza que vai doutora vir um Eliana. monte de dúvidas depois disso daqui, Sim, mas aí, assim que mas eles mandarem, eu te passo. vai gerar, é natural, mas eu acho que foi um avanço para a odontologia e tenho certeza que outras normas virão, até mesmo a aprovação daquele projeto de lei que já está no Congresso Nacional e que flexibiliza muito mais. Eu acho que o Conselho Federal ele deu um passo inicial, o que é ótimo, porque ele acenou positivamente para a tecnologia, Sim. né? Mas com cautela. E isso só protege o dentista e o paciente. Então, eu acho que você também tem aí um encargo para os seus colegas importante no sentido de veicular as possibilidades, as oportunidades e também a proteção. Tá ótimo, doutora Mara. Então, Tá já bom? no último minuto final, muito obrigada. E aí a Obrigada, gente doutora marca uma Eliana. próxima live, porque tenho certeza aí que vai vir um monte de oportunidade para a gente discutir. Sim, vamos falar também do coworking odontológico, que muita gente me Ótimo. pergunta como é esse modelo de gestão da doutora Eliana. E aí eu acho que é importante a gente colocar também esse tipo de suporte ao proprietário da clínica, né? Essa forma nova de gestão compartilhada em tempos de economia compartilhada, eu acho que é um grande ponto para a gente trazer aqui. Então, já marcado, próximo tema, Tá? coworking. Coworking odontológico. Tá bom, Obrigada, doutora doutora Maria. Eliana. Um grande beijo. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.